bora chamar o boy, bora colocar o boy nessa live, porque eles precisam ouvir o que vai ser dito aqui hoje. Oi! Oi, boa noite, Bruno. Oi! Boa noite, gente. Pessoal, vida de mãe é assim, uma acabou de tomar banho e a outra tá com roupa de academia ainda, tá? É, vão entrando aí, vão conversando. O tema da live de hoje, principalmente os homens, fiquem por aí, é os desafios da alimentação e os desafios de uma maternidade de uma mãe solo. E aí, quando a gente fala em mãe solo, e meu irmão, fica aí na live, o Eduardo, fica aí para ouvir, não fuja. Quando a gente fala de desafios de uma mãe solo, a gente não tô falando só de uma mãe que é separada do pai da criança, que não vive na mesma casa. Estou falando de uma mãe que tem da mãe que é casada com o sujeito, mas o sujeito simplesmente não exerce o seu papel de pai dentro do relacionamento. E muitas vezes o que prejudica, inclusive, o próprio relacionamento de marido e mulher, porque ele não exerce o seu papel de pai, né? Então, quais são os desafios? E vocês, homens que estão aí na live, que estão entrando, podem, inclusive, dizer a opinião de vocês, o que vocês pensam a respeito, o que vocês acham sobre o assunto. Então, assim, a Bru é a minha irmã, né? Para quem não conhece, eu sou a irmã mais velha, ela é irmã, a gente tem 5 anos de diferença. Eu sou casada há 10 anos, tenho uma filha de 3 anos. E a Bru vai contar um pouquinho, vai se apresentar. Ela mora em Blumenau, eu moro em Joinville, então ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês, só para vocês conectarem, para entender o contexto, para a gente então chegar nesses desafios da mãe solo, que vivencia isso, e falar de dicas do que a gente pode fazer, trazendo isso também para a alimentação, tá bom? Então se apresenta, Bru, pro pessoal. Oi, gente. Então, meu nome é Bruna. Eu sou mãe da Valentina. Ela vai fazer 4 anos agora, em novembro, final de novembro. Então, tá com quase 4 aninhos já. E eu separei faz 1 ano e pouco. Então, tô 1 ano e pouco aí nessa luta sozinha com a Valentina, né? Mas eu fui casada por praticamente 7 anos. Só que tinha muito daquela questão de já ser a mãe solo um pouco antes. Então, estamos aí para falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre como que é essa luta diária. A Valentina é E, uma fofa mesmo, Deb. e o Theo também, que a gente É, sabe. um amor. E E quando a gente fala dos desafios da mãe solo, é muito engraçado, né? Porque eu vejo isso em consultório todo o santo dia. Da mulher que é casada, mas aí quando eu chamo para consulta o pai e a mãe, só a mãe aparece. O pai na devolutiva não aparece. Eu não sei quem é esse pai, eu nunca vi esse pai. E é muito louco, porque muitas vezes a gente está casada e o relacionamento não vai bem. O que a gente acha? Que um filho vai unir mais o casal, que o filho vai resolver alguns problemas de relacionamento, né? Eu digo isso no geral, né, gente? E não vai, né? Um filho vem para realmente, eu digo que um filho vem, ele vem para completar, né? Existe a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? É sempre o três, é tri, né? É a Trindade. Então é Pai, Filho e, e a mãe, né? Então, assim, isso já é histórico. Mas, quando o filho vem de um relacionamento que não tá bom, vem os desafios, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, Bruna, como foi essa questão do teu relacionamento antes e como é que foi a questão do relacionamento depois, né? Como que foi essa Uhum. transição, essa decisão? A decisão ela sempre é difícil, né? Porque envolve uma criança, envolve um terceiro. Quando você tá num relacionamento em que é só você e a pessoa, você simplesmente decide, vai cada um pro seu lado e pronto. E quando envolve uma criança, você pensa muito antes, só que aquilo que a Kelly comentou, uma criança, diferente de segurar um relacionamento, eu acho que ela testa um relacionamento de verdade e sobre essa parceria de estar juntos, né? Então, assim, é claro que eu também aqui não posso
deixar de lado que o pai da Valentina, ele teve suas falhas, né, enquanto estávamos juntos, por tentar focar muito no trabalho, enfim, e foi uma escolha depois de a gente não seguirmos. Mas ele sempre foi um pai presente para Valentina, mesmo a gente estando juntos. Só que a maior parte do peso sempre recaiu sobre a minha pessoa, e geralmente sempre recai sobre a mãe, né? Então, depois disso, depois de muito pensar, né, de muito foram alguns, a Kelly sabe, foram alguns tempos, né, pensando, alguns meses pensando, até anos para tomar a decisão. E aí foi quando realmente a gente bateu o martelo e aí depois tu se vê sozinho com uma criança, né? E aí tu pensa, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Porque é mercado, é tudo. Hoje mesmo, eu pensei, meu Deus, tinha que ir no mercado, tinha que dar janta e tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Falei, como que eu faço? Porque eu sou só uma, né? E aí a criança vai junto contigo, porque não tem como falar, tu dá a comida e eu vou no mercado. Não, é só tu. Então Uhum. tem que se organizar, porque senão realmente tu não consegue fazer toda essa função. E aí é estabelecer prioridades. E no caso da Valentina, a prioridade sempre foi a alimentação dela, foi tentar que ela tivesse um impacto menor possível com a separação, né? Uhum. Sim. E quando tu se separou, ela estava com quantos anos? Ela tava com 2, 2 e meio, né? 2,5, né? É, Uhum. e é, né, importante, eu sempre fico pensando, né? Muitas mulheres permanecem no relacionamento, muitas vezes cansadas, frustradas, estressadas, sobrecarregadas, justamente porque tem um filho, né? Pensa muito porque tem um terceiro, como tu falou, que envolve uma decisão que agora não é só tua, né? E quando a gente tem um filho, o filho passa a ser a prioridade de tudo, né? Então, tomar uma decisão de um divórcio, de uma separação, nunca, eu imagino que nunca é fácil, né? Porque justamente você pensa nessa questão família. E existem vários motivos, né, para uma mulher chegar nesse ponto e decidir, ou o homem chegar nesse ponto e decidir pela separação. E conta um pouco assim como que foi em relação à Valentina. Ela sentiu muito na tua percepção, ela teve uma mudança de comportamento, ela não teve, ela perguntava, ela não perguntava, para depois a gente chegar nessa parte da rotina. Como ela tinha 2 anos e meio na época. E nós tínhamos algumas questões que, querendo ou não, ele já não estava tão presente. Então, ela já estava acostumada, geralmente, como nós trabalhávamos, tinha um estabelecimento próprio, ela já estava acostumada, a estar ou só com ele ou só comigo em muitos momentos. E muitas vezes, quando ele chegava, ela já estava dormindo, às vezes ele saía, ela ainda estava dormindo. Então, ela já tinha essa ausência um pouco, então, o que acabou tornando fácil, digamos assim, né? Uhum, Só que mesmo assim, teve noites dela chorar, dela tá abraçada em mim, chorando e falando: Mamãe, por que que o papai não mora mais nessa casa? E aí o teu coração se despedaça, né? Tu quase chora junto com a criança e fala: Meu Deus, o que que eu fiz? Né? Porque tu uhum, pensa nela, só que aí tu tem que ser forte, porque é, além disso tudo, não é só a família em si, mas é tu pensar o que que aquela família vai estar agregando dentro para a criança mesmo, né? O teu uhum, relacionamento como homem e mulher dentro de casa, o que que está agregando para a família. E naquele momento foi quando eu identifiquei que não, que era melhor estar ausente do que estar presente. Porque já era uhum, ausente mesmo precisando ser presente. Então, teve realmente essa ruptura no começo, e no começo ele se ausentou um pouco, o pai dela, que hoje é presente, mas no começo ele se ausentou um pouco, tanto é que ela se apegou bastante ao marido da Kelly, que é o Dindo dela na época. Ela ia pra lá, tudo era o Dindo na vida dela, tudo era o Dindo. Então, assim, querendo ou não, a criança, ela precisa dessa figura masculina, né? Então, assim, por mais que haja uma separação, tem que entender que é uma separação entre os pais e a criança não pode sentir isso, né? Tanto o pai quanto a mãe, eles devem estar presentes. E talvez aí é quando o homem vai aprender a assumir a responsabilidade dele de pai ou não, ou aí ele vai cair fora de vez, né?
E aí é onde, pega, né? Porque, como a Bruna falou, a criança ela vai buscar um referencial masculino dentro do aporte familiar, seja no irmão, seja no avô, seja no tio, ela vai buscar uma figura masculina para ela se apoiar, né? E quando essa figura masculina não está mais dentro de casa, então ela, claro, né, sente falta. Então, obviamente, a Valentina sentiu e a gente percebia também que ela sentiu que não foi fácil, mas para a mãe segurar tudo isso é muito difícil, né, sozinha. E aí entra a questão assim, sempre eu me pegava pensando, né, porque o Adriano ele sempre chegava tarde em casa, mas é porque o trabalho dele o exigia chegar mais tarde em casa, assim como de muitas mães aí, né? Mas ele também ia trabalhar mais tarde. Então, assim, como ele ia trabalhar mais tarde, eu ia trabalhar mais cedo, a gente meio que compensava desse ritmo de trabalho. Mas eu sempre achei muito cansativo a parte noturna com a criança, né? O buscar na escola, porque quando ela já está no limite dela, você também já está no seu limite de cansaço. E ainda às vezes você chega em casa e tem todo o resto para fazer, então tem que dar janta para a criança, você tem que comer também, você também está com fome, também está exausto, precisa tomar um banho também. E se organizar para o outro dia tá tudo certo para começar o dia muitas vezes cedo, né? Então eu ficava me perguntando, meu Deus, como é viver tudo isso sozinha, né? Acordar no outro dia, saber que é só você, não tem com quem contar, e se a criança fica doente, é você, né? Na madrugada é você. Então, assim, é realmente muito puxado. E aí, quando a gente fala de alimentação, né? Indo para essa parte, aí eu acho que piora um pouco, porque daí a mãe cansada e sobrecarregada, ela não consegue muitas vezes focar nisso. Então ela acaba oferecendo o que tem, né, para essa criança comer. E, e é onde a gente entra com os industrializados. E muitas vezes ela tá também cansada, exausta, que ela diz assim, ai, tá bom, come, come, sabe? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, não quer, não quer, não quer, tá bom, tá bom, tá bom. Então deixa. E aí ela fica, né, nesse cansaço aí. Eu lembro que quando tu ganhou a Valentina, tu fez um monte de refeições congeladas, lembra? Uhum. E hoje tu segue isso? Tu congela? O que que tu faz, gente? Porque a Bruna, ela, apesar de ela, né, seguir essa rotina sozinha, maluca, frenética, ela tem um horário de trabalho bem puxado. A Valentina também tem um horário puxado. E ainda Uhum. assim, não sei se vocês seguem ela lá no Instagram, ela faz os pratinhos de manhã, ela se dedica a fazer uma refeição junto, a fazer uma refeição de qualidade, a servir. Então, você fica perguntando, meu Deus, em quantas ela é, né? Em quantas ela se multiplica para dar conta de tudo. Conta um pouquinho da tua rotina, que horas tu sai, que horas tu chega. É, tudo bem corrido por aqui, né? Bem corrido mesmo. Tanto que sempre tem que ter um segundo, um terceiro plano, né? Para os momentos de apuro, assim. Então, eu saio para trabalhar eu deixo a Valentina na escola às 7h30 da manhã, então é super cedo. Então, assim, 7h30 da manhã eu já tenho que estar pronta, ela tem que estar pronta, já tem que estar tomada café e indo para a escola. Então, assim, o que que eu faço? Eu acordo às 5h30 da manhã, aí o primeiro ponto é eu me arrumar. Aí eu me arrumo o café dela, e aí eu vou acordar ela, e aí nós tomamos café, e depois do café vaza. E aí fica a louça na pia, vai ficando tudo ali, fica pra noite, né? Vai ficando. Uhum. E aí nós já saímos, mas assim, eu faço questão, o café da manhã, a gente nunca toma café da manhã fora, nunca toma, tipo, é muito raridade, assim, às vezes é por escolha daí, tipo, hoje a gente vai tomar um cafezinho fora, porque daí eu sempre escolho um dia da semana, ou um dia final do dia, ou um dia de manhã pra gente fazer algo fora de casa. E aí, mas geralmente é em casa. Então, geralmente o que que eu faço? No começo, lembra, Kelly, que eu fiz um cardápio junto contigo, tipo, porque eu tinha, no começo não Uhum. tinha escola. Quando eu me separei, tava na pandemia, e aí ela começou a ficar com a babá primeiro. Aí depois que minha mãe Lembro. mudou pra cá. Então, quando ela ficava com a babá, eu tinha que deixar todas as refeições prontas. Aí eu acordava às 5 da manhã, porque eu pensava assim, gente, ela tem que ter comida fresquinha. Aí eu fazia a comida dela, fazia os legumes, deixava tudo pronto, deixava todas as refeições do dia pronta para ela. Uhum. Para babar Então, assim, oferecer, né? para babá oferecer, porque era a prioridade. Então, assim, porque na época não tinha escolinha. Hoje a escola facilita um pouco, porque daí o almoço, o lanche, tudo é lá, né? Ela janta também na escola, mas mesmo assim a prioridade é dar janta de novo quando chega em casa. Então, assim,
é bem corrido, mas a gente tem que colocar prioridades. É aquilo que tu falou hoje no Instagram a respeito da academia, né? A gente coloca prioridades. E hoje, desde que eu me separei, minha prioridade é ela eu cuido dela, né? Então, assim, a alimentação, eu faço questão de acordar cedo e fazer o café da manhã dela. Ah, não vai ser. Tem dia que vai ser só um pão mesmo com pasta de pink, né? Ela fala. Uhum. Vai ter um pão com pasta de amendoim, outro pão com geleia e vamos, filha, que nós estamos apurados. Porque tem dia que eu escolho deixar ela dormir até um pouco mais tarde e eu sei já que não vai dar tempo do café da manhã. Então, assim, aí vai ter que ser mais rápido. Mas se não, eu procuro fazer a panqueca, pico uma fruta, sempre tem alguma coisa ali no café da manhã já. Sim. E, e é bem importante, né? Até quero te perguntar, por quê? Porque assim, é muito difícil para uma mãe solo se organizar para ter um jantarzinho fresquinho, né? Ali ela, deixa eu ver quem Ah, é escreveu. algo. A Lu, isso que você tem habilidade para cozinhar, né, Bru? E mulher. E muitas mães não têm. Então, vou chegar justamente nesse ponto. Para a Bru, é uma prioridade a alimentação da Valentina. E eu quero saber o porquê que é prioridade isso para ela. Porque muitas mães não têm isso como prioridade. Embora ela queira que o filho se alimente bem, come brócolis, coma tomate, eu sei que tu dá o exemplo para ela. Mas assim, o que tu acha que dentro de ti, bem lá no fundinho, desperta essa prioridade ser a alimentação? Eu acho que é porque eu tive, né, um problema muito grande com alimentação. E ainda tenho, tipo, é algo que eu cuido em mim e é algo que eu não quero, que eu quero cuidar realmente para que a Valentina, que eu priorize a alimentação dela, porque é, a Kelly sabe, eu tive por um tempo crises bem fortes de compulsão alimentar. E hoje, e sempre quando a Valentina nasceu, eu sempre quis priorizar. E a Kelly foi um papel bem importante nisso, para aprender também que eu não poderia ser o extremo para ela, que eu teria que ser um meio termo para que realmente aquilo fosse algo saudável, porque nenhum dos dois lados seria saudável, né? Então, assim, é Uhum. claro que no começo a gente priorizou e até hoje ela é bonito de ver tanto a Valentina quanto a Lorena comendo, porque elas comem de tudo. E às vezes muitos pais ainda criticam, até mesmo hoje, como eu faço com a Valentina, porque seria muito mais fácil eu dar uma bolacha no café da manhã. Seria muito mais Sim, fácil eu abrir um pegar algo. pacote ou até mesmo comer dentro do carro, tá? Que é o que eu vejo muito. Vai comendo para a escola, abre o pacote, vai comendo no carro um todinho e um pacote de bolacha na outra mão, sabe? Um bolinho industrializado. Então, tipo, tem Uhum. coisa que a Valentina nem conhece ainda, que eu sei que vai ter tempo dela conhecer. Tipo, esses bolinhos industrializados de mercado, salgadinho, chips, essas coisas, não conhece. Mas, Uhum. assim, é porque é algo que não faz parte hoje da vivência da casa, né? Então, assim, ela abre a geladeira, ela vai ter acesso a uma fruta. Quando ela acorda cedo, ela sabe que ela sabe que a organização de casa é corrida. Às vezes ela acorda e fala: Mamãe, a gente tá atrasada? Ela Ai, já que pergunta, amado. porque às vezes eu falo pra ela, né, filha, a gente tá atrasada? Então ela já pergunta, mãe, a gente tá atrasada? Daí eu falo, filha, ainda não, então a gente pode. Ah, então eu vou te ajudar a fazer isso. Daí ela ajuda, daí ela sabe que ela vai poder ajudar, que senão ela sabe que eu vou estar muito corrida, que, né, tipo, eu vou precisar fazer tudo rápido. Então, assim, ela já, como ela vivencia isso, e eu falo pra ela, filha, é nós duas, nós somos uma dupla, né? Então a gente Uhum. tem que se ajudar, eu e ela, dentro de casa. E é óbvio que vai ter dias, é que nem a Kelly falou, à noite mesmo é a hora que pegou na escola é ladeira abaixo. É verdade, tá todo mundo no limite. E por que que a Bruna falou isso ali, que ela tocou nesse assunto, né, gente? A Bruna teve sérios episódios de compulsão alimentar, sérios mesmo. Quando ela engravidou, eu não lembro o peso que tu tava, mas tu tava com acima, um pouco acima do peso, né? Tava, não, quando eu engravidei, sim, foi quando o Gil tinha dado rejeição e tal. Uhum. Uhum. E aí a Bruna ganhou 4 quilos, a gente fez o acompanhamento dela, ela ganhou 4,5 kg, acho, né? No finalzinho, ali no último Uhum. dia, estava com 4 e pouco, né? Ganhou Uhum. 4,5 kg, com acompanhamentos, né? E Valentina nasceu super bem, linda, saudável, grande, 3,190 ou 200? Ela nasceu. 3,240. 3,240, uma fofa. E logo depois do parto, a Bruna voltou, mas a Bruna
teve uns episódios muito fortes de compulsão alimentar, assim, bem sérios. Eu lembro de uma pizza que tu teve um episódio, assim, horrendo. Depois ela pode contar, se ela quiser, eu não vou falar porque isso é um assunto dela. E então ela trouxe essa história dela para a história da Nina. E eu percebia isso e falava que também esse extremo não era saudável. Tudo bem, gente, é sem açúcar, isso eu sou bem radical. Sem açúcar até os 2 anos é sem açúcar. Não é dar bolacha maisena, mas bolacha maisena tem açúcar. Não é ficar enfiando suco na criança, não. É zero açúcar mesmo, tá? E é assim, mas nem um pouquinho de mel? Não, não, nem um pouquinho de mel, não. É zero açúcar. E aí, depois dos 2 anos, a gente pode pensar em começar a liberar alguma coisa, mas nunca na rotina, nunca tendo em casa, né? Mas assim, eventualmente teve a festa de alguém e a criança quis provar. Então, dizer, não, isso aqui é comida de adulto, isso aqui não é comida de criança, para a criança não comer, ou falar que esse alimento é sujo, ou falar que esse alimento é ruim, mata, é um veneno, é perigoso. Então, isso tudo traz para a criança, opa, é perigoso, mas espera aí, as pessoas comem, a minha mãe come, né? Então, não dá para a gente sair de um extremo nem para o outro, mas a gente tem que ter o caminho do meio. E é muito comum pessoas que têm compulsão trazer isso. E como eu sou irmã dela, né? Eu vou aqui contar de um episódio que eu lembro. Boa noite, doutora Andressa, Catiane. Gente, se vocês tiverem alguma situação dessa que vocês reconheçam, aí fala pra gente, tá? Teve um episódio, quando a gente era criança, teve 2 episódios que eu lembro muito bem. Um que ela queria comer sorvete, e queria sorvete, e queria mais sorvete, queria mais sorvete. Já não tinha mais sorvete, ela queria sorvete. Meu pai falou assim, ó, agora dá esse balde. A gente comprava de balde. Quem nunca, né, gente? Família grande comprava aqueles baldes, assim, de litro de sorvete. Quem nunca? E aí ele chegou pra ela e disse assim, agora tu vai comer. E tu vai comer tudo. Tu não queria sorvete? Agora tu vai comer. Eu não lembro ao certo quantos anos ela tinha, tá? Mas ela deveria ter uns 8. A gente tem 5 anos de diferença. Eu sou mais velha, 5 anos. Ela deveria ter uns 8, eu acho, 7. E, gente, ela comeu tanto sorvete, que a barriga dela ficou gelada. Eu não quero mais sorvete. Não, tu não queria, agora tu vai comer. E o outro episódio foi da pizza, que a minha mãe tinha parido meu irmão, o Eduardo, e a mãe estava amamentando, não podia comparecer na mesa, e nós tínhamos comprado pizza. E aí a Bruna queria um pedaço mais de pizza, e só tinha um pedaço da minha mãe, e a Bruna queria mais. Só que eu tinha E aí, 5 anos, né? aí nesse caso ela tinha 5 anos, gente, 5 anos, e ela queria mais, e só tinha um pedaço da minha mãe. E eu falando, não, só tem um pedaço da mãe, só tem um pedaço da mãe. E aí a minha mãe chegou, não, deixa ela comer meu pedaço de pizza, pode deixar ela comer. Aí ela começou a comer, mas ela comeu um pedacinho e não queria mais. Não, agora tu vai comer tudo. Tu não queria pizza? Tu não queria pizza da tua mãe? Agora tu vai comer tudo. Então, assim, nesse caso, eu tinha 10 anos nessa época. Gente, meu, isso não se faz com uma criança, né? Então, assim, isso para causar um transtorno alimentar na vida adulta é muito sério, tá? É muito sério. Raspar o pratinho, só mais uma colherada, come para a mamãe ficar feliz, né? Come para a mamãe ficar bem. A mamãe fez com tanto amor, tanto carinho, você não vai comer, poxa. Distrair a criança, enfiar a colher na boca, ou fazer essas situações que fizeram, né, com ela. Então, assim, Porque né, na época, o que que acontece? Hoje a gente tem um conhecimento, né? E assim, parece que é muito tipo, ela tá me desafiando, né? A gente acha que a criança tá desafiando. A gente, tu não pediu e agora tu não quer comer. Tipo, agora tu vai comer só um pedacinho. Parece que é falta de educação da criança. Tipo, aí, pra ensinar, pra eu educar ela, eu vou fazer ela comer tudo. Tipo, para ela não fazer de novo isso, né? uhum. E assim, é muito bom ter as pessoas aqui ouvindo, a gente ter essa troca hoje. Imagina, ó, 9 horas da noite, as pessoas estão aqui em live assistindo, né? Tem 20 pessoas fora que já passaram por aqui. Porque você está buscando conhecimento, né? Você está por aqui. É um conteúdo gratuito. Hoje a gente tem conhecimento, então assim, a gente não pode dizer que a gente não sabe que é errado fazer. Tem conhecimento gratuito e muito bom. Quando eu não sei, realmente, pronto, eu não sei. Então eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eles não sabiam, eles estavam agindo na melhor das intenções, achando que era dessa forma que era o correto e dessa forma que se educava. Mas hoje a gente tem conhecimento, a gente sabe o que fazer. Então a gente tem que realmente se munir para que a gente não cause um problema.
E aí eu lembro de uma ocasião daí da Bruna, que eu falava para ela, Bruna, pega mais leve, sabe? E aí foi indo, e hoje a Valentina tem né, a Bruna pega mais leve com ela realmente, ela tem uma relação super tranquila com o açúcar, super de boa, e também não é rotina, né, Bruna? Não. Tanto é, foi bem engraçado. Ontem nós saímos, e fomos tomar um café fora. Ontem, que uma vez por semana a gente vai. E como final de semana ela vai estar com o pai dela, e ontem nós fomos. E aí chega nesse lugar, ela geralmente ela quer uma tortinha que tem lá. E aí eu falei pra ela, filha, hoje vamos escolher outra coisa, um docinho menor, porque geralmente eu divido a tortinha com ela pra ela não comer sozinha. Daí a gente pega um docinho e a gente divide. Só que eu não Uhum. queria comer o doce. E aí eu peguei e falei, vamos escolher outra? Aí ela escolheu um outro docinho pequenininho. Aí ela pegou e falou assim, mamãe, mas você não quer, mamãe? E daí ela foi deixando o pedacinho, tipo, porque ela come com tanta paciência aquele docinho dela, daí a gente comeu o salgado, enfim, e depois fomos comer o doce. E assim, só que ela sabe que não é toda vez que a gente vai. Se eu for duas vezes na padaria durante a semana, não quer dizer que as duas vezes a gente vai ir e vai comer doce, que a gente vai ir e vai ter Uhum. outra coisa para comer. E que às vezes eu falo para ela, filha, não, hoje a gente não vai comer, a gente já comeu ontem, né? Então, assim, vamos Uhum. deixar para amanhã, amanhã a gente come de novo, vamos comer só um pedacinho hoje, amanhã a gente come mais um pedacinho. E ela super entende. Só que a Valentina, daí, com isso, como desde a gente foi, ela foi ali para os 2 anos sem açúcar nenhum. E hoje ela gosta, eu até tenho ali que eu achei para comprar, o chocolate 100% que ela adora aquilo. Tipo, para mim eu não gosto, mas eu compro porque realmente ela gosta, não porque eu forço ela a comer aquele, é porque realmente ela gosta, ela pega aquele e come. Mas ela, assim, na questão, tipo, dessa vivência, foi muito bom ter trazido isso, porque senão eu corri o risco de ser o extremo com ela até hoje, do tipo, de não ter deixado ela provar ainda nada. Claro que tem coisas que ela não provou, porque, refrigerante, tipo, ela nunca pediu Claro. pra mim pra provar e não tem em casa, não temos, então não tem. Mas agora é o seguinte, tipo, antes corria o risco de, tipo, de a gente ir num aniversário, alguma coisa assim, e de eu levar a comida dela. Correria Uhum. esse risco, sabe? Mesmo agora com ela já quase com 4 anos. E agora não, agora eu vejo que tem um meio termo. Tipo, provavelmente, se ela for num aniversário e eu saber que lá só vai ter doce lá para comer, provavelmente eu vou dar comida para ela antes em casa, para ela não chegar faminta Uhum. lá no aniversário, né? Claro. Mas assim, ela vai pedir um brigadeiro. Claro, vou deixar ela comer o brigadeiro. Uhum. Ela vai, né? Tipo, eu quero provar isso aqui, mamãe. Não, beleza, você vai provar. Enfim, o que antigamente talvez eu não faria. Mas que essa minha história trouxe isso, que nenhum dos lados extremos é bom, né? E só É. quem passa por uma crise de compulsão alimentar, assim, por episódios de compulsão, sabe como é difícil. É difícil, e eu sempre falo que ninguém quer ter compulsão ou bulimia, botar o dedo, vomitar, ou ser obeso, né? É uma questão que vai muito além, é comportamental, né? É um comportamento. Então a gente precisa cuidar das crianças para que a gente também não transfira isso para elas. Porque as crianças, gente, é o exemplo, né? Todo mundo fala muito do exemplo, do que você come, mas não é só do que você come, é quando você come também. E como você come, não só o que você está comendo, mas o como você está comendo, onde você está comendo, de que forma. A criança percebe se você está comendo por ansiedade, se você está comendo por estresse, o tamanho do seu prato. Eles percebem tudo e eles captam tudo. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, a essas questões. E eu atendo, já cheguei a atender crianças em consultório, por exemplo, os pais eram extremamente restritivos, não deixava a criança nada. O que que acontecia? Quando ela ia para uma festa, por exemplo, de criança, de aniversário, ela não brincava com os coleguinhas, ela ficava só comendo. Porque ela sabia que nunca mais ela ia ver aqueles doces na vida dela. Então ela comia até passar mal, ou se escondia, escondia doce nos bolsos para levar embora para casa, levava escondido para casa na mochila, porque ela nunca mais ia ver aquilo de novo, porque a mãe dela não deixava, em hipótese alguma, ela comer. Então ela colocava o doce aqui em cima, como se fosse uma coisa, oh, sabe, no pedestal. E isso tudo é muito perigoso, né? Então nenhum dos extremos é bom, nem viver na restrição, né? Mas também nem viver na liberdade.
Então, assim, o fato, a Fábio, deixa eu ver aqui o que a Fábio escreveu. Quando, como é o que comemos, as crianças percebem mesmo, não é? Com certeza percebem. Elas captam, elas sabem que você está comendo por ansiedade, por nervosismo, ou por alegria, ou por tristeza. Elas percebem, elas copiam também o nosso comportamento diante da comida, né? E o comer junto, eu sempre falo assim, olha, E eu aí, como que preciso. você vai estar comendo alguma coisa, né? Às vezes a criança pergunta, o que você está comendo? Ah, não, esse aqui é só a mamãe que vai comer. Tipo, você É, vai pegar um pedaço de chocolate, aí você põe na sua boca e fala, mamãe, o que você está comendo? Ah, eu tô comendo chocolate. Ah, chocolate eu posso? Não, não, esse aqui é só para adulto. exato. Não, isso aqui é alimento de adulto, comida de adulto. Não, não, Uhum. jamais. Então, assim, então não coma na frente dela, espera ela dormir e vá comer, né? Quantos pais não fazem isso? E às vezes eu peço assim, olha, eu preciso de uma refeição em família, que vocês escolham uma em família. E a família não consegue. Não consegue ter uma, não consegue se reunir, porque o cara sai cedo para trabalhar. Muitas vezes o cara nem quer tomar café em casa, porque ele nem quer participar daquele estresse, que é pré-aula ali, daquela função que é. E aí, quando ele chega à noite, as crianças já estão dormindo, ele chega bem na hora do jantar, ou ele chega e diz, eu estou cansado, vou deitar aqui, já fiz o meu papel, que é pagar as contas. Agora você faça o seu, que é dar banho nas crianças e preparar o jantar, que eu vou ficar aqui no sofá vendo uma TVzinha, um jornal. Me chama quando estiver pronto, né? E aí eu peço para os pais, eu preciso que você participe, preciso que você, para o pai, né? Preciso que você auxilie, preciso que você esteja mais presente de uma refeição em família. E não consegue. Não consegue me dar uma refeição em família. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste, porque se eu não me conecto com meu filho, não consigo dar meia hora do meu dia para ele, meia hora, eu peço. Eu preciso que tu dê meia hora pro teu filho. Meia hora, só. Pode fracionar ainda. Fraciona em 2 de 15. 15 de manhã e 15 à noite. Não, é 2 de 15, não dá 3 de 10. Não dá 3 de 10 minutos? Meia hora para você estar com seu filho. E aí, não dá. Não tem como. E aí depois a criança tá birrenta, a criança tá rebelde, a criança xinga, a criança, né? Mas aí quem é você na fila do pão, né? Para corrigir. Eu quero obediência, eu quero exijo correção, mas na hora de eu me conectar, eu não tô nem aí. E aí eu sobrecarrego de novo a mulher. Porque daí eu falo que, gente, é pior muitas vezes do que você. Pior do que a separação, porque você fica entre a cruz e a espada. Aí você tá ali no meio tentando, o pai e o filho brigando, tretando, você não concorda com a forma dele educar, porque ele é autoritário, e aí ele quer bater, ele bate, você fica ali no meio daquela situação, e aí ele diz que você é obrigação sua educar, e que a criança tá daquele jeito porque é obrigação sua. Gente, eu escuto isso em consultório dos pais junto ali, na minha frente, pai e mãe junto, ele fala isso pra ela, é sua obrigação educar. Eu já pago as contas. E a mãe diz: não, mas eu sou Uber o dia inteiro, eu trabalho pra lá e pra cá só levando as crianças. Tá, e você quer mais o quê? Eu já pago a diarista, já pago as contas da casa. Tu faz a unha, tu faz o cabelo, tu quer mais o quê? Que eu eduque também os filhos? Pago o colégio, bilíngue lá, 3 pau, sei lá. Quer que eu faça mais o quê? Que eu eduque? E aí, gente, a criança assim conta pra mim que o pai bate. Então, geralmente, a mãe, nesses extremos, a mãe acaba sendo mais permissiva porque o pai é muito autoritário. E fica pendulando ali, sabe, entre um e outro. E acaba, às vezes, por nem brigar dentro de casa, sabe? Não, às vezes tem muita briga, lógico, mas às vezes não tem mais briga, porque a mulher já cansou. Ela já cansou de brigar, ela já cansou. Cássio, quer entrar na live? Pediu para participar? Quer entrar? Se quiser entrar, entra aí, a gente bate um papo. Então, é muito difícil. Eu sei que, né, o caso da Bruna, como eu acompanhei a separação dela, não teve briga. Não teve. Eles não brigavam. Quando eles decidiram, simplesmente sentaram, falaram e decidiram. E antes disso, não havia briga também, né? E, e aí a Bruna decidiu também que deveria parar por ali, enfim, e, e seguir em frente, né? Mas muitas mulheres vivenciam a ausência do marido, a ausência do pai dentro de casa. E o quanto isso é saudável, né? Porque ele faz uma violência não só com as crianças, ele faz uma violência
com a mulher, né? Por exemplo, outro exemplo que eu recebi em consultório. Ele tá gordo, a criança obesa, ele tá gordo por causa de você. É sua genética. Oi? Que Você horror. que é gordo, você que é gorda. Gente, nessas palavras, pai que diz pra criança, você não deveria ter nascido, você é um desgosto. Uma criança de 6 anos, 7 anos. Aí o pai fala para o pai devolve, você é um merda. O filho devolve, você é um merda. Sabe? Então, assim, a que ponto a gente, né? E a mãe fica despedaçada, não consegue, né? Não sabe nem o que fazer, porque diante de uma situação dessa. E aí fica pendulando, sabe? Entre um estilo parental, que não é Extremos, né? permissivo, e o autoritário. Quando o caminho do meio seria o estilo responsivo, né? Eu ter autoridade, mas eu ser autoridade, mas eu não ser autoritária, né? E aos poucos, assim, né, que nem foi no meu caso, tu acaba aprendendo a lidar com a situação depois sozinho, porque tu aprende, porque quando tu tem dois adultos dentro de casa, eu vejo que eu tô perdendo a paciência com determinada situação. Eu tiro meu time de campo e o outro entra em campo. E aí tu aprende que ali tu não tem como entrar outra pessoa em campo, é só você e só você, né? Uhum, Então, assim, tem que aprender a lidar com todas essas situações, né? E o que eu vejo que, tipo, eu acabei cedendo depois foi um pouco mais, porque antes eu era muito rígida, a Kelly sabe, no quesito TV. Tipo, a Valentina não assistia nada de TV, nada. E eu vi que às vezes, principalmente à noite, para eu conseguir terminar o jantar dela, eu precisaria deixar ela 15 minutos na TV. E aí isso foi aonde eu acabei escolhendo ceder um pouco depois que eu não tinha ninguém para me auxiliar. Só que nunca, em nenhum momento, ela fez qualquer refeição na frente da TV. Pelo contrário, por mais que eu falava, filha, você assiste um pouquinho de TV que a mamãe vai terminar aqui o jantar. E botava o desenho para ela lá. Quando eu falava assim, filha, o jantar tá pronto, ela mesma, pô, desligava a TV e vinha para mesa. Ela nunca nem pediu, porque ela nunca nem associou a TV à alimentação. Então sempre uhum, teve a hora de jantar, a gente vinha para mesa e jantávamos juntas. exatamente. Isso é muito importante. Então, a Bruna faz 2 refeições em família com ela, né? O café da manhã e o jantar. Às vezes, o jantar não rola daquele jeito de jantar, às vezes, né? Porque ela janta na escola, mas são 2 refeições em família. Ponto, né? E então, assim, a Fábio perguntou se eu vivencio isso em consultório. Fábio, vivencio isso e muito mais, sabe? Antes eu não levantava várias bandeiras, eu não levantava. As bandeiras do machismo, do homem machista, eu não levantava, do racismo, eu não levantava. Mas não porque eu achava assim, não, somos todos iguais e não tem por que eu levantar essa bandeira. Eu pensava. Só que quando eu fui para campo jogar, que eu entrei no jogo, que eu vi em consultório machismo dia após dia, na minha frente, homens que eu chamo para ir lá, pais que eu chamo, eu não vou. Estou pagando essa guria para fazer meu filho comer, eu não vou. O trabalho é dela, o que ela quer comigo? Tu entende a terceirização? E eu vejo eles humilhando as mulheres, as suas mulheres, na minha frente. Eu tenho vontade de falar para ele, como você acha que ela se sente ouvindo isso que você falou? Outra coisa que eu ouvi que me marcou, e não foi só uma vez, eu já falei para ele que nós só estamos casados, a mulher falando pro marido, que nós só estamos casados por causa da dificuldade alimentar do nosso filho. É isso que nos une. Quando ele começar a comer, quando o Joãozinho começar a comer, a gente se separa. Porque muitos casais ficam por causa da dificuldade, né? Às vezes o filho tem uma doença, tem alguma questão de saúde, e o casal se sente na obrigação de ficar unido. De ouvir isso. Como é que você acha que a criança se sente ouvindo isso? Eu não vou comer, óbvio, porque eu quero que meus pais permaneçam juntos. Nenhuma criança quer ver os pais separados, ainda mais no caso dessa criança que já tinha 5 anos, que sabia muito bem a situação que estava vivendo. Então é uma violência, gente, na comunicação violenta. Porque a gente acha que comunicação violenta é bater, é gritar. Não. É você comparar, né? Já, você rotular. Então, olha, você era gorda, é por isso que ele é gordo. Isso é culpa sua. Então, quando eu falo isso é culpa sua porque ele é gordo,
É 50%, eu tô esquecendo que 50% da criança é o outro, né? E como a Bruna falou, a gente tem uma relação de amizade e de respeito e de afeto. Ele é o pai da minha filha. Ponto. Então, assim, né? Vai ter um aniversário dela, ele é o pai da minha filha. Ponto, acabou, né? Isso que a gente não pode esquecer. Tem que E sempre pensar que primeiro na criança, né? Quando há uma separação. Sempre pensar no que é o melhor para a criança e não, tipo, acabou a relação de vocês, mas vocês não precisam se odiar, né? Afinal, vocês tiveram tem uma história junto, tem uma filha juntos e tem que fazer tudo em prol da criança, né? Tipo, se conversar, conseguir se organizar, todo mundo em prol da é, criança para que ela tenha o menor impacto possível, porque impacto tem. Eu sempre penso isso, não, nunca vai ser a mesma coisa do que ela ter o pai e a mãe juntos na infância dela, mas ponto, a gente escolheu isso, agora a gente vai tentar e pelo caminho que ela tenha o menor impacto possível, para que seja o mais natural, para que ela entenda que o pai dela vai estar sempre presente, não na mesma casa, mas está presente. exatamente. Perfeito. E outra coisa, né? Quando a gente fala inconsciente, por exemplo, ou fala mal do pai para a criança, né? Que isso aí é alienação parental, isso é muito, muito sério. Mas assim, às vezes eu falo mal do pai, eu falo a mãe, ou o cara falando mal da mãe nesse caso, eu esqueço que eu tô falando mal da criança, porque ela é 50%. Então, assim, a criança absorve aquilo. Peraí, eu sou 50% meu pai. Se você não gosta do meu pai, você não gosta dessa metade que é minha. Porque eu sou metade ele. Se você acha que ele é um idiota, então você me acha um idiota também. Porque eu sou metade meu pai, né? Não, você não é, você é diferente dele. Não sou, eu sou metade, a gente é metade dos nossos ancestrais e ponto, acabou, né? Então, isso realmente é muito, muito importante, muito sério. Agora, vamos falar um pouquinho, assim, do que a gente pode fazer para facilitar o dia a dia e agilizar. Por exemplo, o que que eu faço aqui para o meu café da manhã? Lorena ama panquecas, e tem a panquequinha lá de banana que eu faço com trigo, nanana. Eu já faço, gente, no mixer, já faço assim e deixo na geladeira. Dá para deixar na geladeira duas opções, ou ela prontinha, a panquequinha prontinha, ou a massa só também. Eu deixo a massa pronta, eu faço uma massa, em vez de eu botar, por exemplo, 3 ovos, eu faço de 6 ovos, 3 bananas, 5 colheres de trigo e faço a massa e deixo na geladeira dentro do pote do próprio mixer, que tem uma tampa. Aí depois eu só pego, mexo e faço na frigideira no outro dia. Então eu faço panqueca para 2 dias. Tu tem alguma técnica de manhã? De manhã, não. Não? Tu A faz sempre. Valentina, ela é muito do ovo. Ela ama ovo, ama ovo, ama ovo. Então, geralmente, dia sim, dia não, ovos mexidos ou o tal do quebra-cabeça de ovo, né? Que teve uma época que ela não comia ovo. Não comia ovo foi quando veio o quebra-cabeça de ovo e aí voltou a comer ovo. Então, de manhã não, mas pra noite tem que ter. Pra noite tem que ter, que pra mim é o pior horário, é a noite, né? Então à noite tem que ter. Ah, se eu tenho um feijão congelado, já me ajuda, porque o feijão já é meio caminho andado, né? Então, Uhum. feijão, carne moída, sempre tem congelado pronto em casa. Sempre, sempre tem que ter. Tá acabando o estoque, tem que fazer. E sempre peixe, que peixe é rápido, né? Tu tira, dá para descongelar no micro-ondas, ou eu saio de manhã, eu já deixo na geladeira um filé de tilápia, chego à noite, é rapidinho ali, com arroz e feijão, à toa. Então isso É, aí sempre tem que ter congelado. eu lembro E que eu na tenho, cafeteria. Pode falar. eu tenho vegetais congelados, aqueles de mercado. Então, volta e meia, eu costumo fazer ele fresco, final de semana, e deixo para o consumo durante a semana. Às Uhum. vezes não dá. Então, assim, quando eu não tenho nada na geladeira, eu vou lá e pego os vegetais congelados, e daí já tiro ali e faço na hora, né? Pra ter. E tu que trabalhou lá na cafeteria, é possível, por exemplo, congelar, fazer cupcakes e congelar, fazer massinhas de bolo e congelar? Tudo é possível congelar, né? Cupcake, bolinho, panqueca, tudo dá pra congelar. E, e assim, dá para daí para diversificar, né, a alimentação deles, principalmente no café da manhã. Então, É, assim, cupcake mesmo, dá para fazer aqueles é, sem açúcar, mesmo só com fruta e tal, que fica bem gostoso, dá para fazer e congelar. O E segredo as de pessoas congelar têm esses doces, preconceito, sabe? Do congelar. Elas têm preconceito, porque acham que vai ficar ruim. Não vai, né?
Tipo um bolo, Não fica, não cupcake. fica. Fica igual, Não né? fica. Fica. Até porque a maioria dos bolos que a gente encontra por aí, as massas são congeladas. Dificilmente são tudo massa fresca. Tu congelava Então, lá na cafeteria? sim, todo mundo, todo lugar tem que congelar, tu não consegue fazer, né? Então, assim, Produzir? tipo, em grande escala, às vezes tu não consegue, então tem que congelar. Só que daí Uhum. a técnica é tu embalar bem, tudo que tu vai congelar, tu embalar bem para que não entre o ar dentro, né? Então, tu vai Sim. congelar um cupcake. Primeiro, tu enrola no papel filme, aí tu coloca o papel alumínio, aí coloca dentro de um pacotinho de freezer, fecha também, e aí vai pro freezer. Congela. E todos individuais, né? Tipo pão de queijo. Às vezes eu faço pão de queijo no café da manhã. Então eu faço as massinhas final de semana, porque eu gosto de fazer, né? Então eu faço, deixo congelado. Eu sei que se eu acordo 5h30, a primeira coisa que eu faço antes de eu me arrumar, eu venho, ligo o forno e ponho pão de queijo assar. Eu sei que dali meia Então, hora vai estar prontinho. Então, né? assim, Então, é olha jogo só. rápido. E aí, ó. Então, assim, gente, a gente tem que usar isso, porque, por exemplo, você vai usar um mixer, eu já vou usar o mixer aqui, já vou sujar o bendito do mixer. O que que custa eu botar 2 ovos a mais, uma banana a mais e 2 colheres a mais de trigo, extrato de baunilha e canela? Não me custa nada. Eu tiro a tampa de baixo, porque meu mixer vem com uma tampa embaixo, boto em cima e enfio na geladeira. Eu já tenho a massa ali para 2 dias. Na verdade, no dia seguinte eu nem preciso fazer. Eu posso fazer outra coisa, porque ela ainda vai durar 3 dias na geladeira. Ali, a massa, né? Mas porventura, e eu tenho pacientes que faz isso também, ah, não, não quero, eu vou congelar as panquecas. Gente, faz a panqueca, faz uma torre de panquecas, uma pilha de panquecas e congela. E aí, no outro dia, como a Bruna falou, acordou 5h30, já tira do congelador ou tira no dia anterior e passa para a geladeira. Depois você só aquece na frigideira, ela tá prontinha, né? Ou um bolinho, um cupcake. Então, vamos supor, olha como daria para diversificar um cardápio, né? De manhã, um dia panqueca, um dia pão com ovo, um dia pão de queijo, um dia, né? Sempre colocando uma fruta, tá? Além disso. Então, por exemplo, uma panqueca já vai banana, então beleza. Mas aqui pão de queijo e morangos, vamos supor, iogurte e kiwi, né? No outro dia, um pão com ovo e mais uma outra fruta, maçã, metade de uma maçã. Já tenho 4 dias diferentes aqui, ó, para diversificar no cardápio. E no outro dia, sei lá, me dá uma ideia aí. Um muffin, um bolinho, né? Uhum. Então, olha quanto a gente pode diversificar um cardápio fazendo tudo no final de semana para agilizar e deixar congelado, né? Fazendo tudo rápido, né? Porque às vezes de manhã é muito corrido, tu vai se arrumar e, tipo, no meu caso, que sou sozinha, eu já tenho até, tipo, a roupa que eu vou usar já tá certa, porque eu sei que eu não tenho tempo para ficar escolhendo de manhã, porque se ela acorda antes do horário, eu tenho que estar com tudo já meio que pré-definido, porque Ferrou, senão né? já rola o atraso. E, gente, todas as frutas podem ser congeladas, então não perca a fruta. Tipo, a banana tá, Uhum. tá, tá madurando na fruteira. Congela a bicha, põe no congelador. E só que assim, é claro, você não pode tirar a fruta achando que você vai comer. Não, a fruta não consegue tirar e comer. Eu vou congelar uma maçã para comer depois. Não, tem que sair de lá. Ela vai servir para fazer geleia, vai servir para fazer como é que é o nome? Assim, batidos com esmalte ou E até sorvete, né? A Valentina fala que é gira bananinha. Ela chama de gira bananinha, que é porque a banana fica girando dentro do processador, aí ela chama de gira bananinha, que é banana congelada na batida. ou sorvete de banana, ou geleia, ou até mesmo dá para botar numa massa de bolo, né? Então, assim, é possível, claro que não comer, mas não tem porquê. A gente não precisa deixar a fruta estragar. A gente pode Uhum. enfiar no congelador para fazer outra coisa, né? Inclusive, bater um smoothie no café da manhã, ou fazer né? Rapidinho, bota a fruta, bota um iogurte, bota mais uma fruta dentro, bota um leite em pó e bate, pronto, tá rápido o negócio para você fazer E para aí sair. vem junto, né, envolver a criança no fazer, né? Tipo, às vezes durante a semana não dá, mas final de semana eu faço questão que ela me ajude. À noite tem dia que ela tá super colaborativa, porque ela não tá tão cansada. Tem dia que ela chega da escola morta de cansada. Aí ela só quer saber de tomar Uhum. banho e dormir. E aí eu dou o tempo dela, enquanto eu termino de arrumar as coisas, eu dou o tempo dela, ela vai brincar ou vai
Ou eu ligo um pouquinho a TV para ela, ela assiste um desenho e aí depois a gente vem jantar. Mas tem dia que ela tá super colaborativa. Então, assim, mas final de semana eu faço questão de incluir ela em todas as receitas, tanto que ela sabe várias receitas de cor já. Sim. Outra coisa, gente, que faz deixar a cebola toda picadinha num pote, banha de azeite a cebola para ela não oxidar e não entrar cheiro na geladeira, fecha, banha de azeite e geladeira. Você tem cebola picada para semana, pica no final de semana. Outra coisa também é aquele alho pronto, que já tem picadinho. Também facilita, porque daí tu passa, só faz um grelhado, né? Congelar a As carne frutas eu moída. deixo todas picadas também. Fruta já fica tudo picado. Tipo, melão, melão já fica picado. Aí de manhã eu sei que eu só vou lá e ponho um pouquinho no pote para Exatamente. servir. Bem E a carne? lembrado. As frutas higienizadas e picadas, que isso facilita. Eu, por exemplo, se eu tiver que ir lá na fruteira e lavar, pensa nisso, na porca, né? Eu não quero, eu não como. Então, mas se tiver tudo higienizadinha já, então já pega a fruta no final de semana, já higieniza, já pica o melão, põe no potinho, né? Até o kiwi já dá para deixar cortado em rodelinhas e já facilitar a vida. E aí vem muito das crianças, né? Aqui eu sempre tento fazer alguma coisa lúdica, né? Que as crianças adoram, né? Então, Sim. Ela ama, né? e às vezes é um negócio tão simples que tu fala, meu Deus, que coisa horrível que ficou isso aqui. Eles adoram. Faz dois olhos lá de kiwi, a boca de morango e põe um melão no meio e pronto. Eles amam e você fala, Uhum. exatamente, mas é um gesto de amor, né? Tanto que Nutrir. ela já fala assim pra mim, mamãe, qual que é a surpresa? Às vezes ela fala, porque ela sabe, tipo, é um boneco, é alguma coisa, ela fica esperando a surpresa. Sim, não sei se vocês acompanham a Bru ali, mas ela faz direto essas carinhas lá no, nos pratinhos, eu também faço. E então tudo isso facilita a vida. Eu quero mostrar para vocês, eu separei aqui outras coisas que eu acho que também facilita muito a vida, assim, para ter no congelador. Além de congelar, claro, por exemplo, carne moída e deixar pronta. Assim, uma carne moída só refoga e tempera. Essa aqui eu vou fazer molho bolonhesa, essa aqui eu posso fazer com ervilha e creme de leite, né? Tudo isso já facilita um Frango monte. desfiado também, eu sempre tenho. Aqueles frango em Frango cubos que tu desfiado. compra pronto no mercado, sempre tem um É. pacotinho daquele na geladeira, que às vezes, pelo menos, é jogo rápido pra fazer ali. É isso Esses aí aqui, mesmo. né? É isso Ó, aí mesmo. esse aí já é o desfiado, esse é em tiras e esse é em cubos, ó. Gente, isso aqui é super prático para o dia a dia, né? Claro, não é algo para a gente fazer todos os dias, mas assim, ó, compra isso aqui, você tira, refoga, coloca um milho junto, tá pronto. Faz um arrozinho ou um macarrãozinho, tá pronto. É outra coisa que eu separei aqui para mostrar. Esse alho aqui é o alho picado congelado. Também é super prático para ter em casa, né? Ervilha e milho congeladas, assim, ó. Ah, Também esse sempre tem, eu também em casa, sempre tem. sempre tem. Ou assim, essas misturinhas, porque esses aqui não tem porcariada que tem naqueles da latinha. Então também é muito prático. Pão, gente, pão, por exemplo, eu gosto desse pão aqui porque a tabela nutricional dele é bem boa, esse pão Benefit Light. Pão também, você pode pegar e congelar as fatias, né? Ah, mas eu não vou comprar porque é um pão grande, né? E aí só eu como, só que eles congela as fatias, tipo aquele Doma e Bread que é sensacional de delícia. Congela, pega o pão e congela. A gente tem que ter essas coisas como aliado. Por exemplo, a cenoura, ai, não compro cenoura porque murcha. Mas se você pegar um copo d'água assim, ó, e botar a cenoura dentro, gente, ela fica crocante. E dá para você cortar em cubos, fazer para semana, deixar de molho na água, já fica para semana. Então pensa ali, ó, já tem um melão cortadinho, um kiwi cortadinho, até a melancia é possível cortar e deixar na geladeira, só que daí você tem que botar dentro da peneira por causa da água, que se a água solta, vai apodrecer. Então aí ela vai escorrendo a água. Mas eu já posso preparar. Um dia eu tenho melão cortado, um dia eu tenho melancia, um dia eu tenho kiwi, depois uma maçã, que daí já está higienizada na geladeira, e no outro dia, sei lá, uma tangerina, né? Então, Uhum. e você pode fazer um cardápio, como a Bruna falou, naquela época lá que ela estava com a babá, ela não tinha muita noção, mas é que depois a Bruna também já foi, né?
porque daí convivendo comigo e a gente sempre trocando, hoje ela já tá mais. E aí vivendo na cafeteria, porque não sei se você sabe, mas a Bruna era dona da cafeteria, então ela era a que mandava na cozinha. Era ela que fazia os bolos, os doces, as tortas, tudo lá. Ela que administrava a cozinha. Então, ela tem muito disso também, como a moça ali falou, acho que a Luísa, né? É que você sabe, você Entendi, cozinha aham. rápido. Mas por que que tu cozinha rápido, Bruna? Por que que eu cozinho rápido? É, tipo, que ela falou, ah, pra você, tipo assim, pra você é fácil, né? Porque você cozinha rápido. E Ah, quem não na gosta? verdade, porque na verdade acho que foi estabelecido prioridades, né? E tipo, é que eu sempre gostei a gente sempre gostou da cozinha, né? Tipo, mas eu acho que é prioridades mesmo. Porque como eu queria, se eu quisesse dar uma alimentação boa para Valentina, eu ia ter que fazer, porque não adianta eu querer encher o armário de bolacha e salgadinho que não vai, tem que ter a dedicação. Acho que a partir do momento que você escolhe ter um filho, você também tem suas obrigações e não é simplesmente eu tive um filho e dane-se a alimentação dele, vou comprar tudo pronto. Exatamente. E o que a gente não pode esquecer? A criança, o primeiro vínculo da criança com a mãe é através da nutrição. A gente nutre pelo cordão umbilical, a gente nutre pelo seio materno, pelo leite materno. E depois a introdução alimentar, quem começa? É o pai? É a avó? Não, é a mãe que começa. Ela pode, inclusive, delegar, mas é ela que quer começar, é ela que quer dar a primeira frutinha, é ela que quer estar junto. E aí, quando eu abro pacotinhos para o meu filho, quando eu pego o pacotinho e enfio na mesa, pego o pacotinho e enfio no carro, pego um pacotinho e enfio na lancheira, que tipo de nutrição eu estou dando para ele? Se o meu vínculo com o meu filho é nutrir, que vínculo. Ai, Kelly, mas eu odeio cozinhar. Gente, tá, tudo bem, não gosto de cozinhar. Mas tem tantas dicas. Hoje em dia você consegue cozinhar 2 vezes por mês. 2 vezes por mês para congelar tudo. Para deixar o trem mais funcional durante a semana. Então, assim, né? Poxa, é possível a gente ter um cardápio variado e ter essas facilidades do dia a dia que a indústria também nos dá. Como, por exemplo, o que a gente acabou de mostrar aqui, coisas semi-prontas para um dia. Hoje, por exemplo, eu fiz um estrogonofe com frango desse. Piquei um tomate, já tinha brócolis pronto, botei um milho junto e rapidinho fiz para a gente jantar juntos e vir para a live. Então, queremos o melhor para os nossos filhos, exatamente. A Fabi, que escreveu isso, também tem uma história com a alimentação, né, Fabi? E a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas a gente sabe a correria, o cansaço, eu não sei. E cozinhar é igual andar de bicicleta. Você Uhum. começa, você cai, você tem rodinha. No outro dia você já tira a rodinha. Hoje você faz 1 quilômetro no suor, amanhã você faz 2, depois você faz 6. Quando você vê, você tá pedalando ali, ó, assim, só com os braços assim, ó. Só pedalando. Só no, né? Porque é isso. É o dia a dia, a prática que vai te É a trazer, fazer prática. um jantar ou um almoço em 30 minutos, né? É a prática, realmente. Tem que. E quem não conhece, gente, a Valentina, meu Deus do céu, é muito fofa na cozinha, gente. Ela cozinha, ela no fogão dançando, meu Deus. É porque se tem uma coisa que a família gosta de cozinhar e de ouvir música, né? Então, sempre quando eu tô, às vezes até de manhã, eu acordo e coloco música já, tipo, até durante a semana já. Coloco uma música. Então, ela sempre tá com música e dançando e querendo mexer nas coisas. E E às vezes a tem gente tem mais medo algum? de dar autonomia, né, para as crianças. Tipo, eu não vou deixar quebrar o ovo porque vai fazer sujeira. Eu não vou deixar botar o leite no copo porque vai derramar fora, né? E aí a gente vai impondo limitações e aí os nossos filhos não conseguem. Eu não vou deixar ela tentar cortar porque ela pode se cortar. Mas aí Uhum. tudo tem o seu jeito, né? Vai ter aquela faquinha que tu vai comprar que é de plástico, que tu vai deixar ela usar e vai ensinar a usar realmente, porque eles aprendem. Criança muito diferente do que a gente pensa, eles aprendem muito rápido e eles têm a noção do perigo. Tem, a E ela gente acha sabe que o fogo queima, ela sabe que a faca corta. Eles sabem, é só você ensinar, claro, né? sim. A Fábio escreveu: Eu não morro de amores pela cozinha, mas pensar nos resultados para minha família me faz cozinhar. É isso aí. Exatamente, é isso aí, bem isso. E não só para tua família, né, Fábio?
pra gente, né? Porque e tem gente que só porque mora sozinho ou tá sozinho não cozinha, porque tem preguiça, não quer fazer, né? E às vezes eu vejo a Bruna fazendo uns pratos de salada bonito, com os camarão em cima, umas coisas assim, eu falo, que chique, hein? Vontade de ir lá comer. Geralmente esse eu faço só pra mim. Ó, viu? Mas é É isso porque aí. assim, e a aparência da comida é tudo, né? A gente come com os olhos e às vezes tu faz aquela comida feia que nem tu tem vontade de comer aquela comida. Então, às vezes, Aí você vale vê a que a pena criança come, caprichar. né? Vale a pena caprichar pra gente, né? Enfim, pra família e até pra gente mesmo, que nem tu falou. Exatamente, autocuidado, né? É Bru, tem isso aí. alguma dica para as mães que estão aí mais sozinhas nessa jornada, ou que estão iniciando uma jornada sozinha, ou que tem um marido, um pai, mas ele não é tão presente? O Eu que que acho tu que diria para essas mães? é paciência. Verdade. Eu acho que é uma dádiva que a gente aprende com a maternidade, né? Às vezes com os outros a gente acaba não tendo ainda, mas com os filhos a gente aprende a ter, né? E tudo eu acho que é bem isso mesmo, é a gente aprender a ter paciência e que a gente não dá conta de tudo, e que é normal não dar conta de tudo, né? Porque às vezes a mulher ela se cobra muito, ela quer dar conta de tudo e às vezes ela não quer pedir ajuda. Então, assim, eu acho que é realmente a gente saber que a gente não precisa dar conta de tudo, né? E que tá tudo bem, e que a gente vai eleger prioridades e que vai estar tudo certo. Se vocês olharem aqui, minha casa tá toda bagunçada. Mas eu sei que a prioridade vai ser agora eu sair daqui, lavar a louça, arrumar a cozinha, porque amanhã cedo eu quero a cozinha limpa pra gente fazer o nosso café da manhã. Então, assim, a gente realmente se organizar e ter paciência que a gente consegue driblar os desafios aí no meio do caminho, seja o marido que está encostado no sofá, seja ter uma criança sozinho dentro de casa, eu acho que tudo é possível. É verdade. É, tem razão. Paciência e prioridades, né? Se a prioridade é meu filho, a louça pode esperar um pouquinho para lavar depois, né? E depois eu lavo quando ela dormir, para eu ter um É isso aí. tempinho a mais com ela, para eu poder organizar a minha casa, para eu poder organizar a minha vida, né? As coisas para a semana. E final de semana, gente, pensa que gostoso. Leva pro mercado, leva para feira. Oi, Rodrigo. Leva pro mercado, leva pra feira. Cheguei na parada. Eduardo, chegou tarde já, porque já era para tu ter chegado aqui faz tempo. Leva junto para o mercado, para a feira, traz, cozinha para a semana, a criança participa, né, de toda a preparação. Olha o aprendizado que ela está tendo, né? Quero falar agora. O teu irmão quer falar. Quem? Teu irmão ali, ó, quero falar. Ah, aham, fala então, Eduardo. Entra na live aí, vai. Vem Dá aqui, cara. Quem é do pede aí para tempo da, entrar. quem é do tempo da cafeteria, lembra que a Kelly ia fazendo stories, a gente indo buscar as meninas na escola e o carro barulhava tudo, lembra, Kelly? Quando eu pegava, aí eu Sim, falava, Kelly, agora nós vamos pegar a calçamento. estrada no calçamento, não vai dar pra ouvir nada. E aí ela gravava stories naquela barulheira. Era E a divertido. gente, e a gente levava, tu fazia o jantarzinho delas lá na cafeteria, porque a babá ficava com as Uhum. duas em casa, ou na escola. Aí a Bruna fazia o jantar no meio lá do. Eu Eu lembro lembro disso. disso. A Deb lembra, tu lembra, Deb? E aí a Bruna fazia o jantarzinho dela um pouco lá. Kelly, o que que tu não tem hoje em casa? Ela dizia, eu falava, hoje eu não tenho, deixa eu ver, eu tenho isso, isso, isso. Ah, tá, então eu vou fazer isso para complementar. E a gente levava, dava jantar para as duas em casa, as duas juntas, a gente também comia. Depois que às vezes a gente dava banho ainda nas duas às vezes juntas, e depois a Bruna pegava e levava a Valentina para casa. Gente, era. Geralmente eu ia, às vezes eu falava assim, Kelly, hoje eu só vou pegar a Valentina e eu vou pra casa. E aí, quando via, a Aham. gente já tava dando banho nelas, ligando música, tava brincando com as gurias no chão e era 8 horas da noite, a gente tava lá ainda, não tinha ido embora. Sim. Daí elas dormiam no caminho. Daí, tipo, agora que já ficou até aqui, deixa que daí já dorme indo pra casa, né? Quem nunca, Bom né? tempo. Quem nunca teve um filho que adiou um pouquinho só pra dormir no caminho? Quem nunca? É básico, né? Básico, adiar a saída. É, Deb, bons tempos. Então tá, gente.
Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigada por todos que passaram, quem permaneceu. Eu lembro, a Fábio lembra também. Lembra, Fábio? Altas receitas, né? A Bruna passava lá mais receitas e tal, e o meu consultório era nos fundos da cafeteria. Hum. Aí depois eu abri a clínica. Foi um Então quero tempo muito gostoso. agradecer. Foi muito bom, muito bom. E tudo é aprendizado, né, gente? Tudo serve para que a gente tem que aprender fazer desse limão azedo uma baita de uma limonada, né? Então, assim, pega esse limão azedo que a vida dá muitas vezes e faz uma limonada, põe a prioridade, trabalhe em cima daquilo. Nem todo dia vai ser como você é. A gente não é obrigada a dar conta de tudo. A gente não é a Mulher Maravilha. A gente não tem que ser linda, maravilhosa, tá com o cabelo pintado, com a unha feita e com a barriga chapada e a bunda pra cima, né? E ainda ser uma boa mulher, a minha casa limpa, organizada, meu filho dormindo e a alimentação perfeita. A gente vai ter os deslizes e tá tudo bem, né? Ninguém aqui é Mulher Maravilha. É bem isso mesmo. Imagina, Pri. Eu que agradeço, tá? De coração por vocês terem ficado aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar pra Bru lá. A Bru também. No Instagram dela tem um monte de receita bem legal. Rola a barra lá pra baixo que vocês vão ver. Tem muita receita também sem açúcar que ela fez na época lá da introdução alimentar da Valen. E aí, vamos, qualquer coisa, pergunta lá pra ela, pergunta pra mim e a gente vai se falando. Tá bom, gente? Obrigada, Bru. Um beijo, Kelly. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo na Valen. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.